Boa noite para quem está entrando. Se puder me dizer se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, agradeço. Como é que está o áudio, o vídeo? O Cândido já está entrando. Já vou. Boa noite a todos. Boa noite. Já digam para a gente aí de onde vocês estão falando, para a gente poder saber, enquanto a gente vai começando, organizando aqui. Fala, mestre. Boa noite, Cândido, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando eco? Tá bom? Tá bom. Pessoal, confirma aí pra gente. Vocês estão nos ouvindo bem? Tá baixo? Tá alto? Estão conseguindo nos ver? Nos ver é a parte meio ruim do negócio, mas faz parte. Não dá pra ganhar todas, né? Não Tem dá que ter pra algum ganhar sabor. todas. Vocês querem conteúdo e rostinhos bonitinhos, não vai rolar. Então, Ou tem que conteúdo ser. ou rostinho bonito. É. Como não tem rosto bonito, fica conteúdo mesmo. Exato. Boa noite, boa noite, boa noite, todo mundo que tá entrando, muito boa noite. Vão falando pra gente de onde vocês estão falando aí, que a gente já começa a falar. Já começamos a apresentação. Deixa eu até avisar já, Marco, já que você que abriu a live, no final salva ela pra mim, que depois eu vou transformar ela num podcast, de subir pro Spotify, o pessoal que não conseguir assistir agora, depois escuta, caminhando, fazendo outra coisa. Beleza. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, sejam todas... Ih, agora deu chabu. Está mexendo e tá dando chabu no fone. Hoje tô parado. Estava mexendo e deu chabu. Agora parou. Começou de novo. Não sei se o pessoal está ouvindo também. Mau contato Tá bom? a princípio. Acho que são os comunistas. Tá dando chabu. Deu chabu? Você tá de Tá fone? dando. Tô. Vou fazer um teste aqui, peraí. Fala aí. Só tá com um pouco de eco. É porque eu tirei o fone. Deixa eu espetar ele de novo. Não dá para ficar sem fone, porque senão vai dar eco na minha voz. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Aqui é... Quem sabe faz ao vivo. O Henrique diz que é um ataque hacker da Rússia já. Nem brinca. Tá ruim, cara. Tá ruim? Então peraí que eu vou trocar o fone. De novo. Peraí. Troca de fone. Enquanto isso, meu povo, vão dizendo pra gente aí. Arranca esse fone daí. De onde vocês estão falando. Já vão compartilhando com a galera, porque o tema... Cândido, tira o fone. Tira o fone. Você já tirou o fone do... Você tirou o fone do treco já? Do celular? Tô ouvindo. Bem melhor. Melhorou? Melhorou. Então, beleza. Problema resolvido. Tá. O meu não funciona. Se eu colocar o fone sem fio, ele com live com duas pessoas, ele não funciona. Só se estiver sozinho. Cara, o meu, ele tá dando... Depois que eu subo a live, a qualidade do áudio fica um pouco ruim. E eu não sei por quê. É só com fone sem fio que fica assim. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O nosso tema de hoje será um tema muito interessante. Nós vamos conversar sobre a utilização de criptomoedas para a questão da lavagem de dinheiro. Então vai ter uma questão introdutória, vai ter o tema de forma específica. É um tema muito importante, é um tema que é muito importante e que vai se tornar muito importante para todos nós, né? Ainda mais na situação que nós estamos enfrentando agora. A criptomoeda pode ser usada como subterfúgio para sair de certas situações e, ao mesmo tempo, para também lavagem de dinheiro. Então, façam a parte de vocês, coloquem o dedinho no coração, compartilhem isso com mais pessoas. Vamos fazer com que esse tema chegue a mais pessoas, porque ele é realmente muito importante para todos nós da advocacia criminal. Cândido, se apresenta para o pessoal aí, caso eles não te conheçam. Boa noite, pessoal. Vi que tem um pessoal de fora, tem um pessoal do Rio Grande do Norte interagindo aqui com a gente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cândido, sou advogado criminalista, sou um pouco mais novo que o Arnold, pouca coisa só. E a gente resolveu escolher esse tema e foi até uma certa curiosidade, porque quando nós sugerimos o tema, o assunto nem estava em alta ainda, né? Essa questão da criptomoeda, esse tema está escolhido há uns 20 dias.
Depois disso, uma série de notícias sobre criptomoedas, Bitcoin especificamente, foi disparando, disparando, disparando. E nós vamos comentar um pouquinho, inclusive, até da relação de ontem para hoje, a relação do Bitcoin com essa questão da Rússia, que eu não sei se vocês acompanharam, o Bitcoin sofreu, né, uma certa influência dessa relação, mas isso nós vamos comentar ao discorrer da live. Então, só uma introdução, sejam todos muito bem-vindos, vamos bater um papo aí sobre lavagem de dinheiro, lavagem de capitais e Bitcoin. Marlon, com a palavra. Tá, para começar, pessoal, só para a gente ter uma pequenininha introdução, a gente tem que entender o que basicamente seria lavagem de dinheiro. Depois a gente vai entender como que funciona essa lógica do Bitcoin para que a gente possa vincular as duas coisas, tá? Não vamos adentrar no coisas como, por exemplo, se a Binance informa, a Receita Federal não informa, isso aí não é nosso objetivo, até porque se você vai fazer lavagem de dinheiro com essas criptomoedas, possivelmente você não vai usar nenhuma exchange brasileira, né? Senão você tá fazendo cagada. Então, já começou errado, né? Já começou guri. O ponto é, pessoal, a lavagem de dinheiro nada mais é do que você tentar transformar um dinheiro que ele veio de uma forma ilícita, e aí pode ser, hoje em dia, a lei mudou, já fazem quase 10 anos que a lei mudou. Então, você tem a lavagem de dinheiro, pode ser vinda de qualquer delito. Qualquer coisa, de furto ao tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, ela faz com que você tente pegar um dinheiro que você recebeu dali, você não tem como explicar para a Receita Federal, explicar para o governo brasileiro, explicar para as autoridades de onde ele saiu, e você tenta fazer algo, e aí tem N coisas que você pode fazer. Quem acompanha aqui o meu perfil sabe que é o crime que eu mais atuo, né? Lavagem de dinheiro é minha principal atuação. Então tem uma cacetada de possibilidades que você pode utilizar para fazer a lavagem de dinheiro. E também, logicamente, se você pensa nessas possibilidades, você tem que trazer, nosso caso como advogados criminalistas, o que seria a investigação nesses casos, como que se chega até essas pessoas, para que a gente possa fazer uma defesa, até mesmo para saber se efetivamente aquilo é ou não é uma lavagem de dinheiro. Então, basicamente, você pegar o dinheiro que veio de uma origem ilícita e tentar mascará-lo de forma que ele fique de forma lícita. E, como eu disse, você pode usar trocentas coisas, vai de loja de móveis usados até um restaurante que supostamente vende centenas de pratos por dia, mas ele nem existe, até Bitcoin, até NFT e qualquer coisa do tipo. Então, vamos começar agora. Fala um pouquinho para a gente, Cândido, sobre a questão. Logicamente que, basicamente, não vamos entrar no mérito de cada tipo de criptomoeda, até porque nós não somos experts nisso, a gente cuida do direito penal, mas cada criptomoeda trabalha com uma lógica de blockchain, mas cada uma tem um jeito diferente. Algumas são centralizadas, outras são descentralizadas. Então, nós vamos pegar o Bitcoin e as NFTs como exemplo para que a gente possa... Aí você pega e expande isso para outras criptomoedas que também podem ser utilizadas. Então, explica para o pessoal aí, para eles terem uma noção do que seria essa questão do Bitcoin, principalmente. Perfeito. Para a gente acompanhar esse raciocínio do Bitcoin especificamente, é fundamental que nós entendamos, eu vou usar a expressão tradicional aqui, o que seria a lavagem de dinheiro no seu aspecto tradicional. Quando a gente fala do crime de lavagem de dinheiro, parte-se, né, de um pressuposto pré-existente de uma relação tradicional de capitais, no sentido de que você tem um sistema econômico vigente e que você burla esse sistema, você engana esse sistema, ou que você tenta maquiar, lavar o dinheiro propriamente dito, nessa dinâmica, e aí sim você tem essa situação. O que eu quero dizer com isso? Que, via de regra, na sistemática tradicional, e eu estou falando de moedas e ativos nacionais e estrangeiros, estou excluindo o criptoativo aqui, o Bitcoin, você tem você tem três elementos na relação. Você tem o sujeito ativo, o sujeito passivo, o A e o B, e você tem um elemento centralizador. Não vou mostrar o dedo meio que eu fiz. Você tem um elemento centralizador, que normalmente são instituições financeiras ou instituições que possuem o dever legal de prestar essa informação ao órgão fiscal, ao órgão fazendário ou ao órgão que vá prestar uma conta à Receita Federal ou ao Bacen depois. Então você sempre tem uma relação a três. As duas pontas, A e B, e o órgão centralizador. Por que eu estou fazendo questão de pontuar isso? Porque essa é uma das principais diferenças
quando a gente fala de Bitcoin, a gente fala de criptoativos, NFTs e qualquer outras coisas. Por quê? Qual que é a diferença? Veja, na sistemática tradicional, quando o Cândido vai mandar um dinheiro para um Arlon, vai fazer um TED, um Pix para um Arlon, do Banco Bradesco para o Banco do Brasil, o que acontece? O Cândido está mandando R$ 100 da conta dele para a conta do Arlon. Aonde que essa segurança ela é validada? É justamente no órgão centralizador, que é a instituição financeira, que é o banco. Então, ao transacionar essa operação, quem me garante que vai sair 100 da minha conta e entrar 100 na conta dele é o banco, que é o órgão centralizador. Então, o banco vai pegar, vai identificar que houve isso e vai validar nos seus próprios registros. De modo que, se acontecer um problema num TED ou num DOC, e eu precisar estornar ou cancelar a operação, quem cancela é a instituição financeira, que é o meio dos três. Não é o Cândido, não é o Marlon, a pessoa física ou agência, né? É a própria instituição financeira que cancela. Então, via de regra, essa é uma transação tradicional que nós temos. Funciona dessa maneira. Como o Marlon falou, o que é a questão da lavagem de dinheiro? Você pega um capital, um lucro pressupostamente ilícito, né? Lembrando aí que nós temos essa questão, até o Marlon que gosta disso, toda lavagem de dinheiro ela não é um crime em si próprio, ela pressupõe que se você está lavando um dinheiro, você tem um crime anterior, né? Pode ser o que você obter um lucro ilícito que você quer dar essa lavagem para ter a obtenção de licitude, né? Então você pega o dinheiro do tráfico e você precisa lavar o dinheiro do tráfico para ele ficar limpo, com impressão de legalidade, você poder usufruir dessas questões todas. Então, essa é a transação nacional, ou a transação padrão que você utiliza no banco. O que muda, o que é o Bitcoin, o porquê que ele é tão revolucionário e por que ele vale tanto? Eu acho que, para ser bem sincero, algumas coisas andam junto, né? Então, Bitcoin, Cyberpunk, Rick and Morty, Universo Paralelo são coisas que estão ficando mais próximas da realidade. E por que eu falo isso? Porque o Bitcoin em si, qual é a natureza jurídica? O que é o Bitcoin? Ele existe? Ele é uma matéria? Você compra ele? Você não compra? O Bitcoin, ele é um criptoativo. Ele é uma moeda digital. Nessa questão de moeda digital, como é que ele nasceu? Para que serve? O Bitcoin começou com uma moeda de jogo. Ele começou simplesmente com questões virtuais. Teve até notícia, né, porque o Bitcoin valorizou. Você acompanhou pessoas que compravam 45 Bitcoins por 2 pizzas. Se não me engano, o Eminem recebeu uma vez, acho que 30 Bitcoins num acerto. Então, veja, o Bitcoin começou como uma moeda digital de jogo, uma questão de jogo. Como é que esse negócio se monetizou? Como é que ele virou o que ele é hoje? O que é tudo isso? Por que tudo isso? Aí que se dá. O Bitcoin, ele é praticamente um sistema autossustentável em si mesmo, né? Eu expliquei que a relação tradicional passa pelo banco, né? Passa pelo terceiro mediador. O que acontece com o Bitcoin especificamente, e aí nós vamos ter algumas palavras-chave, que é a questão do blockchain, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu vou usar o mesmo exemplo de R$ 100 que eu usei com o Arlon na transação nacional, só que em Bitcoin. Eu vou transferir um Bitcoin para o Arlon. Como é que eu faço? Eu abro a minha carteira de Bitcoin, que é uma carteira de criptoativos digital, e eu seleciono que eu vou enviar essa transação para o usuário Arlon, né? O usuário Marlon não necessariamente na carteira do Bitcoin ele é identificado com a pessoa física do Marlon, exatamente que mora no endereço tal, rua tal, casa tal. Ele possui um ID codificado e protegido e eu vou mandar essa mensagem para ele, o Bitcoin. Esse Bitcoin chega para ele. Ponto. Eu mandei, ele recebeu, o assunto está encerrado. Então, Cândido, você me relatou isso, qual é a diferença? A diferença se dá na questão do blockchain, que é o grande pulo do gato. O blockchain é um sistema de livro-base de registros que é dispensável esse terceiro centralizador, que em tese seria o banco e as entidades financeiras, e Receita Federal, e Bacen-Jude, e Banco Central, porque o próprio sistema Bitcoin, na sua transação, codifica no livro caixa, no livro base dele, que essa operação ocorreu. De modo que é um elo numa corrente. Essa transação que eu fiz para o Arlon, ela vai ser gerada num código e ela fica nesse elo da blockchain. A partir do momento que o Marlon ou que outra pessoa faz uma transação para terceiro, ela não apaga o passado, ela mantém todo o seu livro caixa básico, ele copia exatamente todas as transações que tem antes de mim e etc., numa sequência uma cadeia, literalmente,
ele mantém tudo isso e transfere para o terceiro. Então, o pulo do Bitcoin, a segurança dele, é que ele mesmo ele é autossustentável em si mesmo nas suas próprias operações. Então, a segurança dele começa por aí, neste sentido, né? Então, o que é o blockchain? O blockchain é o livro base que rege toda a carteira dos Bitcoins. Operações que envolvem Bitcoins sempre vão ter o mesmo livro base com base de dados. A coisa começa assim quanto a blockchain. Marlon, fala um pouco aí que me deu sede. Só fazer duas observações. Primeira observação. Em relação à lavagem de dinheiro em si, pessoal, a lavagem de dinheiro tem que ter obrigatoriamente você transformar um dinheiro que é ilícito em lícito. Ou seja, se eu, Marlon, sou o traficante e eu estou ganhando dinheiro do tráfico e eu estou usando o dinheiro do tráfico para comprar carro, para comprar casa, para comprar coisas no meu nome, não existe lavagem de dinheiro. Para que exista lavagem de dinheiro, esse dinheiro ele teria que chegar ao Marlon parecendo que ele veio lícito. Então, através de uma empresa terceirizada, através de uma empresa aberta fora do Brasil, através do Bitcoin, através do NFT, através do que for, esse dinheiro chega para o Marlon como se fosse um dinheiro lícito. Não pode ser, de forma nenhuma, aquela mesma pessoa que cometeu o delito que está usando o dinheiro em seu nome. Isso não é lavagem de dinheiro e, inclusive, é muito confundido pelas investigações criminais por aí. O segundo ponto. Nessa questão da blockchain que o Cândido estava dizendo, quem garante a blockchain são os próprios usuários. Então, tem os usuários da própria blockchain são aqueles que estão minerando, né, o que o pessoal chama de minerar. Esses caras que estão minerando, eles estão garantindo as transações. Então, eles lá, é um sistema descentralizado que está dizendo, o Marlon tinha um Bitcoin, então ele podia passar para o Cândido esse um Bitcoin. Esse um Bitcoin tem um número específico, então ele não pode ser passado para uma outra pessoa ao mesmo tempo. Não é como uma nota de R$100, que uma nota de R$100 e outra nota de R$100 são coisas idênticas. Não existe, não tem isso, não existe como ter essa troca. São Bitcoins, são efetivamente, cada um tem o seu número. Tu vai ter na sua carteirinha e faz o que for preciso. Dentro da lavagem de dinheiro, ele é um mecanismo muito tranquilo de você fazer transferências internacionais. Por quê? É porque o meu Bitcoin em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele pode ser vendido para um cara que tenha que tenha uma carteira nos Estados Unidos, na Rússia, na Ucrânia, em qualquer lugar que você esteja. Eu posso fazer as transferências de Bitcoin e eu posso fazer as transferências de Bitcoin sem que eu seja identificado, porque a identificação necessária para você ter uma carteira, e aí a carteira, pessoal, vai de carteira física, que é a que eu tenho, é uma carteira física, elas são relativamente, hoje em dia, são bem caras. Quando eu comprei ainda não era tudo isso, mas são bem caras. Você vai pagar 2, 3, 4 mil, 500, 600, 700 reais numa carteira segura. Tem as carteiras digitais, que são aplicativos de telefone que você consegue fazer. E tem as próprias exchanges. Exchanges são as bolsas de valores de Bitcoin. Então tem várias exchanges espalhadas pelo mundo. Algumas operam no Brasil, outras não operam no Brasil. Você tem que dar um jeito do seu dinheiro chegar até essa exchange. Então, Binance, a IK Option, entre outros, que são internacionais, elas te permitem que você faça a utilização delas via Brasil. Tem as brasileiras, como o próprio mercado Bitcoin, como outras que existem, que você pode trabalhar ali em reais, que é muito mais fácil. Só que a exchange, ele é um local em que você vai pegar o seu Bitcoin, vai falar assim, exchange, está aqui o meu Bitcoin, eu quero que você venda ele, então você vai vender ele pelo valor XYZ. Mais ou menos o que a gente faz com relação às ações. Só que em relação às ações não ficam comigo. Hoje em dia, vocês não são do tempo, acho que eu também não sou, talvez quando eu era pequenininho, em que as ações eram papéis. Então chegava pelo correio um monte de papel que parecia um cheque, que chegava, que era que você tinha uma parte de uma empresa. Hoje em dia não, hoje em dia se tu tem uma ação, a ação ela está sob a custódia da B3, ela está sob a custódia da nossa bolsa de valores. Fica lá, fica sempre lá. Nas exchanges é mais ou menos a mesma coisa. Tu vai colocar o teu Bitcoin sobre a custódia, lembrando que estamos falando de Bitcoin, mas vale para basicamente qualquer cripto, sobre a custódia da exchange. E o grande pulo do gato, que faz com que esteja sendo muito utilizado para a questão da lavagem de dinheiro, e mal utilizado, inclusive, não que exista uma bem utilização para lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro per si é um crime, portanto errado, mas os nossos clientes, eles estão sendo pegos por isso muito facilmente, porque apesar de ser uma transação anonimizada, já que
O Marlon, ele não é o Marlon. Ele é um pendrive que tem uma Usuário. carteira, que tem um número e um númerozinho que é gigante, que ele é criptografado e tudo mais. Porém, a blockchain registra 100% das transações, 100% das carteiras. Então, qualquer um dentro da blockchain que tiver o número da carteira do Marlon, ele não vai saber que ela pertence ao Marlon, mas ele sabe Mas ele vai ter acesso à carteira. quantos bitcoins tem ali. Então, se eu fizer uma transação, então aqui estamos dos dois lados, eu e o Cândido. Se eu fiz uma transação com o Cândido envolvendo uma questão de lavagem de dinheiro, automaticamente todo mundo da blockchain, inclusive os policiais que ali estão, então todo mundo Tem da blockchain acesso. que soube que houve essa transação, e aí ele vai ter que descobrir como é feita essa transação de alguma forma, e aí é outros aspectos, é um pouco mais aprofundado, ele vai saber que o dinheiro caiu na carteira que é do Marlon, ele só não sabe que é do Marlon. Se o Marlon transferir para o Zezinho, ele sabe que está na carteira do Zezinho. Ele consegue fazer esse rastreio de maneira muito fácil. A dificuldade está na identificação de quem é o proprietário da carteira. Identificação essa que, se você entra numa blockchain, possivelmente você está fazendo um cadastro na blockchain, colocando o seu nome na blockchain, ou no mínimo, fornecendo o seu IP. E através desse IP, se chega a você muito facilmente. Complementa aí pra gente, Cândido. Eu acho que esse negócio, só um adendo aqui, ele é tão empolgante que se a gente for separar, a gente fica falando horas de um único ponto, né? Mas para a gente progredir um pouquinho, continuando nisso, isso que o Marlon falou diz respeito à própria natureza estrutural de funcionamento do Bitcoin. O negócio foi feito e planejado para ser assim. Então, essa corrente imutável no sentido de registros, eu que tive acesso a uma transação hoje, por exemplo, a minha cadeia de registros, ela vem desde a primeira pessoa que fez a primeira transação no Bitcoin. Não necessariamente que eu vá ter o acesso a ficar olhando tudo isso, mas esse bloco histórico de transações e correntes, ele é imutável, registrado, e essa é a garantia do próprio sistema em si mesmo para você efetuar as operações. Então, a brincadeira começa assim, né, com essa imutabilidade. Por quê? Porque numa transação, numa dinâmica tradicional, como eu falei do banco, quando você tem um erro, quando você precisa, eu fiz um TED, eu fiz um DOC, e era para ir com o Arnon, mas eu bati o dedo, o dígito foi errado, o que acontece? O cidadão do banco vai lá, que é o intermediador entre o A e o B, e deleta essa operação. Ele consegue cancelar, pegar ela, reativa esse crédito e devolve. Então, numa operação tradicional, você consegue alterar esse elo, por assim dizer. No Bitcoin, você não consegue alterar essa cadeia. Porque uma vez que a operação está feita, ela fica registrada, né? E todos têm acesso, no sentido de base de dados da blockchain. Isso fica registrado, não é uma coisa que só eu que fiz a operação tenho acesso. Evidentemente, como o Marlon disse, a questão do anonimato, você não vai saber quem é a pessoa física por trás daquele mundaréu de código e criptografia, mas essa operação fica lá, resolvida, né? Disso, nós temos as questões dos mineradores, que vem em paralelo a isso, né? Quem são os mineradores na Bitcoin? Como é que você ganha Bitcoin hoje em dia? São as questões dos mineradores, é uma possibilidade, mas isso a gente fala mais para frente, né? Acho que nem vem ao caso para a questão da lavagem. Nem vem ao caso, né? Não precisa, pessoal. Minerador é o sujeito que fica lá tentando resolver uma equação para ganhar em Bitcoin. Ponto. E mais ou menos é isso. Né? Minerador é o cara que vai comprar a placa de vídeo que você queria comprar para jogar computador, mas ele não vai deixar você comprar porque ele vai comprar todas. E ele vai ganhar dinheiro e você não. Tipo isso. Esse é o cara do minerador. Então, essa é a diferença básica, estrutural, principal sobre o modo de funcionamento de um mecanismo tradicional de operação financeira um Bitcoin, né? Eu fiz uma brincadeira agora há pouco, eu não sei se todos entenderam no sentido que eu queria, só foi na piada, que é a questão desse universo paralelo virtual, né? Porque o Bitcoin, ele chega a ser uma relação virtual, no sentido virtus do termo, e paralelo no sentido de que ele existe literalmente paralelo ao nosso ordenamento tradicional. A gente não pode ignorar que o Bitcoin não existe, né? Como eu disse, você não vai pegar uma moeda como você pega 50 centavos e identificar isso é um Bitcoin, porque a natureza dele não é essa, a natureza dele é virtual mesmo, né? Então ele é uma espécie de paralelo real que acompanha o nosso ordenamento. E a questão da lavagem, ela vai começar a ter um problema com o criptoativo justamente quando você tentar entender a operação que, em tese,
em partes, ela utiliza de um mecanismo tradicional, dinheiro em espécie, capitais, esse tipo de coisa. Você migra para esse universo virtual e você começa a ter as problemáticas sobre o como migra, por que migra, para onde migra e como você direciona essa verba. Né? Isso aí são questões um pouco mais técnicas e objetivas dos pontos da lei, da lavagem de dinheiro e do sistema financeiro nacional, mas é a realidade. Né? Como o Marlon disse, é muito confundido no crime de lavagem de dinheiro a relação de compra e venda com dinheiro sujo, né, que a gente tem, do ato de você lavar dinheiro. Porque lavar dinheiro não é um único ato, ele é um processo, né, Marlon? Ele envolve várias etapas, normalmente a ocultação, e aí você tem as outras duas, e você acaba entendendo que a lavagem em si é um processo inteiro, não é um único ato. Falei alguma besteira? Não, de forma nenhuma. Aí, nessa questão da lavagem com o Bitcoin, surge um outro complicador, que é a transformação da moeda Bitcoin em uma moeda corrente. Então, tem que transformar Tem que transformar, não, porque as operações elas podem ser feitas em Bitcoin. Eu posso comprar casa em Bitcoin. O cara pode vender a casa para mim por 3 Bitcoins. Para pagar o imposto, ele vai ter que converter isso em reais, mas ele vai colocar... o valor foram 3 Bitcoins, não foram R$1 milhão. R$1 milhão. 3 Bitcoins. Então, quando a gente pensa nessa lógica de lavagem, um dos grandes fatores que está causando a aplicação incisiva, e a Polícia Federal, pessoal, não se iludam, a Polícia Federal, as polícias civis, algumas polícias civis especificamente, como a Polícia Civil, o Ministério Público do Distrito Federal, são polícias que estão efetivamente de olho nessa questão de transação. E aí elas ficam dentro dos fóruns, dentro da Deep Web, de vários locais, e às vezes infiltrados dentro das próprias organizações, com o simples objetivo de fazer a identificação de quem é o dono da carteira X, para que depois, quando houver a transferência para a carteira X, ele possa fazer os outros rastreios. Porque como você não tem uma identificação, você não tem muito como você descobrir o IP, por exemplo, para você pegar o endereço de alguém que é o dono daquela carteira. A não ser que essa pessoa comece a fazer outras coisas, como eu disse, colocar, por exemplo, aquele Bitcoin numa blockchain e acabar sendo identificado por causa disso. Que é, normalmente, o principal erro que está acontecendo. Erro, de novo, quando eu falo erro, pessoal, estamos falando para você entender a lavagem de dinheiro com Bitcoin, porque nós, como criminalistas, nós partimos da base, saber como aquilo acontece para poder pensar numa defesa. Então você não tem como pensar numa defesa de qualquer tipo de delito sem saber como aquele delito aconteceu. As brechas daquele delito são as situações da sua ocorrência. Então você tem que saber se, por exemplo, existia como a polícia ter acesso àquela chave sem que fosse feita uma interceptação. Se não tem como aquela polícia ter acesso àquela chave, vincular aquela pessoa, vamos supor que ele tem uma carteira, não colocou na blockchain. Na blockchain não, desculpa. Nunca colocou numa exchange. Ele tem uma carteira que foi comprada por um terceiro em outro país, chegou para ele, na carteira dele tem Bitcoin. Beleza. Aquele Bitcoin, ou sei lá, e aí fica a criptomoeda, escolha aquela que você goste mais, aquele Bitcoin, aquela criptomoeda, ela está sendo fruto de lavagem de dinheiro. Então, ela foi transformada em criptomoeda que veio de um dinheiro do tráfico. Por exemplo, beleza. A polícia sabe que chegou na carteira XYZ um valor específico. Existe. Você, para entender, você tem que falar. A pergunta que você tem que se fazer é: como a polícia chegou ao meu cliente? Por quê? Porque, às vezes, para se chegar até aquele cliente, teve que ser feita uma quebra de sigilo telemático, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo de dados. E aquela quebra de sigilo de dados não foi autorizada pela justiça. Por quê? Porque eles estavam infiltrados, porque eles estavam fazendo operações, porque eles estavam dentro da própria blockchain, fazendo operações em relação àquela blockchain, para tentar fazer um registro em relação àquilo, seja lá o que for. E aí você consegue, com isso, plotar. Peraí, mas como? Se você, no momento que você tem que sentar com o seu cliente, você não pode dar uma de bobo. Você tem que entender do que você está falando. Lógico, você vai ter que estudar muito mais do que a gente está falando aqui. É por isso que a gente está explicando o que é o Bitcoin, como funciona o Bitcoin. Porque o cliente vai falar para você, olha, putz, eu fui pego fazendo isso em XYZ. Se tu não souber o que é uma blockchain, se
se tu não souber como funciona uma carteira Bitcoin, se tu não souber que para a polícia chegar até aquela carteira, já que ele não colocou no exchange aquele valor, ela teria que ter ou acesso diretamente a ele, ou acesso diretamente à carteira dele, ou uma quebra de sigilo bancário telemático, ou, desculpa, bancário não, telemático, telefônico ou de dados, e aquilo não aconteceu, você não tem como plotar essa causa de nulidade que você poderia usar no caso de uma investigação. Então a gente tem que conhecer esse todo para poder definir. Até numa questão um pouco mais primitiva no sentido base, a gente tem o seguinte: para você imputar um delito em alguém, você tem que ter um mínimo de 2 elementos, né? Que é o quê? Autoria e materialidade. Se o Bitcoin, por si só, ele te oferece uma condição pelo próprio sistema, lembrando, ele não foi feito para cometer crime, né? Ele é uma moeda digital com suas características, um criptoativo. Mas se ele te dá uma proteção, uma segurança, uma privacidade ao ponto de um terceiro não conseguir descobrir quem seria a autoria, né, desse suposto delito, e o terceiro consegue isso, alguma coisa está errada. Você tem aí uma situação de que você tem uma regra, que ela é, em tese, protegida, e alguém teve acesso. Alguém deu com a língua nos dentes, alguém não respeitou a regra do jogo. É isso aí que a gente chama de nulidade, nesse exemplo que eu estou dando, né? Então, veja, se o Bitcoin ele é protegido de ponta a ponta, criptografado de segurança, só tem aí 2 ou 3 maneiras de um sujeito, da autoridade policial, descobrir, né, a sua identidade, seja através do IP, porque ele rastreou, ou porque você colocou o seu nome no exchange, e aí na hora de abrir a exchange, você tem que dar seus dados. E foi lá, e sem uma ordem judicial necessariamente, ou sem uma ação controlada. A ação controlada é uma autorização para o pessoal segurar isso aí. Eles vão e descobrem, o Arnon está pegando o dinheiro do tráfico, comprando tudo em Bitcoin. Se você não tem essa autorização judicial, você não ia descobrir isso nunca, porque o sistema do Bitcoin ele é seguro por si dessa ponta a outra. E aí você encontrou uma nulidade, você acaba anulando os demais atos deste processo. Então essa é a importância e o primeiro paralelo da relação segurança, regras do jogo na sistemática processual penal e o Bitcoin enquanto moeda digital. Outro ponto importantíssimo, além de te dar a possibilidade de você enxergar nulidades, ele te dá uma situação de previsibilidade. Por exemplo, como que se chegou ao meu cliente? Chegou porque a polícia plotou em uma empresa que ela já estava investigando por lavagem de dinheiro que foi utilizada a compra de uma criptomoeda em uma exchange via banco com aquela empresa. Tá. Se você plotou isso, automaticamente aquilo não está na investigação para você. Você percebeu isso olhando para a investigação, mas ela não foi clarificado para você que foi esse o modus operandi policial. Você plotou isso, automaticamente você já sabe. A polícia sabe da existência dessa empresa, então a polícia, eu tenho que chegar no meu cliente e falar assim, me fala tudo que existe em relação a essa empresa. Porque se a polícia sabe da existência dessa empresa, eu tenho que me precaver em relação à linha defensiva. Se ela sabe dessa empresa, ela sabe de tudo que está ao redor. Eu tenho que saber o que pode aparecer. É aquela situação, o teu cliente, ele matou alguém aqui no meu escritório? Beleza, a primeira pergunta que tem que fazer é, tem câmera? Tinha gente? Não tinha gente? Quais são as provas que podem aparecer? No momento não apareceu ainda, mas elas podem vir a aparecer. E se você ficar sem esse juízo de previsibilidade, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na advocacia, sem esse juízo de previsibilidade, automaticamente você cria um problema para a sua atuação defensiva, já que você não vai conseguir preparar uma defesa coerente. Porque você vai estar se defendendo de uma gota e, na verdade, tem um oceano por trás. E aí a polícia está trabalhando com você como se você fosse uma marionete ali naquela gotinha e falando, putz, olha ali, ó, tô dando brecha, ele está se defendendo, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, está buscando isso, está buscando aquele outro, enquanto pelas costas está rolando uma investigação e essa investigação vai estourar no meio desse processo e você não vai saber, você vai ser pego de surpresa. E, inclusive, pode ser envolvido. Lembrando que advogado que trabalha com crime de lavagem de capitais, crime de operações, crime de tráfico de drogas, na verdade, advogado trabalha com qualquer crime, tem que ter muito cuidado em relação à sua declaração de imposto de renda, muito cuidado em relação às suas movimentações bancárias, muito cuidado em relação a fazer um contrato, a fazer uma procuração, se você for fazer uma consultoria com alguém, você faz o contrato, registra o nome daquela pessoa, declara aquilo para o imposto de renda, se possível faz um CNPJ, declara aquilo para o imposto de renda, por quê? Se por acaso
vincularem um depósito que veio de uma conta de uma organização criminosa, porque eles estão fazendo o rastreio da organização criminosa, e aquele dinheiro caiu na tua conta, é você que vai ter que provar que focinho de porco na tomada. É você que vai ter que provar que aquele dinheiro não estava sendo usado para lavagem, na verdade estava sendo pago de um honorário. E se você não tem contrato, se você não declarou aquele dinheiro, se você não tomou cuidado, tá dificultando a sua própria vida, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. E aí, se você entra se você entra numa situação dessa, tem uma pessoa que chama COAF, né? Que ele vai ligar uma luzinha assim, plim, opa, transação suspeita. Por quê? Todo cidadão, todo mundo que tem CPF ou CNPJ tem uma espécie de identidade de movimentação financeira, né? O quanto você movimenta, você tem um perfil financeiro, né? Então, por exemplo, eu sou um sujeito que eu ainda não movimento 500 mil por mês ou por semana. Se da noite para o dia eu começo a movimentar 300 mil, 500 mil, 1 milhão, sem justificar a origem desse dinheiro, isso vai ligar a luz do COAF. Primeiro ponto. Bom, ligou a luz do COAF. Ponto número 2. A instituição financeira... Marlon, só um adendozinho. O pessoal está falando que está travando a imagem, metade fala que está, metade fala que não está. Só a menina falou que está travando, deve ser a internet dela. É? Os outros falaram que não está e ninguém reclamou mais. Então, se travar, 2 segundos depois, quando chega para eles, ia surgir um monte de mensagem aqui dizendo que estava travando. Então, se foi só uma, é porque provavelmente não está. Então tá tudo certo. A conta de internet está paga aqui, está funcionando, meu povo. Então, o que acontece? Quando você tem essas operações que aí são caracterizadas como suspeitas, o COAF vai ficar de olho. Epa, esse sujeito aqui, ele movimenta uma média de 20, 30 mil por mês. De repente, ele começa a movimentar 100, 200, 300, 400, 500, 600, numa situação que foge ao seu perfil, vai ligar uma luzinha. Epa, esse perfil foge com ele. E aí vão ou bloquear seus bens, ou fazer alguma coisa, preliminarmente falando, para que você justifique essa verba. Eu, particularmente, passei por isso. Uma determinada situação, não era nem um valor alto, eu posso comentar assim, eu recebi determinada vez 15 mil reais de honorário numa conta que eu não movimentava um determinado tempo. Eu não consegui sacar o dinheiro. Eu tive que ir no banco, levar o contrato de honorários, mostrando a origem, discriminando, ó, tá aqui, quem me pagou é fulano, identificaram, né? E aí liberou a verba. Então, veja, o Estado, o meio entre o A e o B, tá de olho em você, né? No Bitcoin não tem isso. Você não tem alguém que regula o A e o B. A transação é instantânea, mundial. O Bitcoin ele é uma moeda digital que pode ser monetizada em qualquer país do mundo, na sua moeda, com a sua respectiva conversão. Então, um Bitcoin, na carteira de Bitcoin, vale um Bitcoin. Só que um Bitcoin vale hoje, não sei, acho que 200 mil reais, que se você for converter em dólar americano, vai dar lá 60 mil dólares americanos. Então, você tem essa característica. O que vai acontecer se você começar a fazer essas transações de monetizar essa verba? Como o Marlon disse, a Polícia Federal está te rastreando. Ele ainda não sabe quem é você na exchange, na carteira de Bitcoin. Ele sabe que existe um ID que está movimentando A1, B2, C3 para D4, D5, D6. Ele não sabe quem é o sujeito por detrás dessa carteira. A partir do momento que você... E ele também, por enquanto, ele ainda não sabe se esse Bitcoin nasceu com o Bitcoin, se você pegou um dinheiro sujo, comprou esse Bitcoin e está rodando esse dinheiro, esse Bitcoin. A partir do momento que você começa a transacionar essa moeda para categorias da unidade monetária do seu país ou agentes financeiros, você vai ter que, de algum jeito, se identificar, seja pela exchange, seja que você vai desmonetizar o Bitcoin para realizar uma compra, conversão, etc. E aí, a depender da situação que a autoridade policial está investigando, o que eles estavam de flagrante de ação controlada ou não, a investigação vai estourar no meio do nada e você vai ser pego de calça curta, identificado o seu elo na cadeia. E aí você vai ter um problema gigante com isso. Salvo engano, aqui no Shopping Campo Grande tem um caixa eletrônico de Bitcoin. Você vê quanto está valendo Bitcoin. Você fala, tem ali tem a Riachuelo, aí do lado tem uma loja que faz cirurgia plástica, na frente tem 3 caixas eletrônicas, 24 horas de Bitcoin, para você transacionar operações de Bitcoin de uma carteira para outra, tudo digital. Interessante. Tem mais um ponto frágil, quando a gente fala de uma questão de investigação, que apesar da blockchain e do Bitcoin e tudo mais serem facilitadores pela questão da privacidade,
existe um dificultador que a gente acabou de falar, acabou esquecendo de falar. Quando a gente está falando que essa operação, Marlon Cândido, ela tem que passar pelos mineradores que vão validar essa operação, isso tem um custo. Isso é pago. Custa 0,00000 Bitcoin, custa lá sei lá quantos satoshis, né? Que é como se fosse real e centavo, o Bitcoin e o satoshi. Então custa, sei lá, sei lá quantos satoshis para você fazer essa operação. Ou seja, o cliente, e a gente acaba entrando naquele cara que é o juvenil, porque o cara que sabe fazer, meu amigo, ele está fazendo e vai continuar fazendo e ninguém vai pegar. E não vai ser pego. E não vai ser pego. A gente vai cair no cara que não sabe fazer. E esse cara que não sabe fazer, normalmente, para não perder dinheiro, ele vai fazer o mínimo de transações possível. Então, esse pingar, que é uma das técnicas que nós temos de lavagem de dinheiro de modo geral, que é o Smurf, né? Você pega e converte você converte 100 mil reais em 100 depósitos de R$1.000, sai depositando aquele dinheiro do jeito que cai na conta, vai para outra, vai para outra, vai para outra. Por quê? Porque se quebrar o sigilo bancário, dá um trabalho. Então, eu depositei 100 mil reais na conta do Cândido. Ele converteu em 100 depósitos de R$1.000 em 100 contas diferentes. São 100 contas que tem que ter o seu sigilo bancário quebrado. E se essas 100 contas dissiparam para mais outras 100 contas, são mais 100 contas que tem que ter o sigilo bancário bloqueado. Então, você dificulta o rastreio desse dinheiro com essa... Smurfing, esse método, né? É o Smurfing. A gente chama de Smurfing dentro da lavagem de dinheiro, mas é um método. Você separa em pequenos saquinhos e você dificulta o rastreio. No Bitcoin isso é um pouco mais difícil, porque custa dinheiro você fazer todas essas transferências. E não é pouco dinheiro. É diferente de um TED que custa R$7 para fazer. A gente está falando de dinheiro de verdade. Para ser compensador fazer uma transferência, você tem que estar transferindo uma quantidade considerável de dinheiro. Porque o valor é fixo, né? O valor é fixo, não. Ele é variável, mas não de acordo com quantos bitcoins você está fazendo, e sim de acordo com como está a blockchain naquele momento. Então, se você for transferir 1 milhão de bitcoins ou 1 bitcoin, você vai fazer isso agora... O mesmo valor de centavo de Satoshi. O mesmo valor de centavo de Satoshi para fazer essa transferência, para fazer a validação pela blockchain. Então, isso dificulta a separação, a smurfização, né? Smurf, pessoal, é dos Smurf mesmo, dos bichinhos, aqueles bichinhos azulzinhos lá. Os desenho animado. Daí que vem o Smurfing. Diminui essa redução para várias... O estado é o Gargamel, só para constar. Dificulta essa separação porque fica inviável tendo em vista esse valor. E isso faz com que aquele cara que vai cair, que vai chegar na sua mão como cliente, possivelmente tenha ficado com preguiça ou não tenha querido perder dinheiro, e isso tenha caminhado muito pouco. E esse caminhar muito pouco são situações que você tem que levar em consideração para que você saiba por onde caminhou. Por onde caminhou e como chegou a cada lugar. Só respondendo o João Gabriel, sim, a live vai ficar salva, depois nós vamos transformá-la aí num podcast para vocês ouvirem via Spotify, vai ficar disponível. Marlon, pegando esse gancho que você disse, tem uma outra situação que é, cara, esse negócio de estudar o Bitcoin é fantástico, é curioso, né? Não tem como não ficar empolgado com ele, né? Quando a gente vê isso aí. O que acontece? A gente falou de duas realidades agora. O custo operacional em real no sentido, para nós brasileiros, é em real, para quem é em dólar, ela é em dólar, se você realiza uma operação financeira, mas em Bitcoin ela custa satoshis de Bitcoin, né? Que é a unidade 0,00 ponto. O que eu acho que o pessoal não se perguntou ainda, que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, que é o desdobramento do NFT. O porquê que o Bitcoin vale tanto? Da onde vem essa monetização? Por que um Bitcoin equivale a tanto? O que acontece que esse negócio vale tanto dinheiro, né? Ou tanto capital? Por que o Bitcoin é chamado de ouro digital? O que acontece que esse treco que ninguém pega vale tanto, né? A gente tem algumas teorias aí. A gente sabe que a riqueza de um país é medida pela sua quantidade de ouro, minerais de minério base, né? São matérias básicas. E o Bitcoin, por que ele vale tanto? É o novo ouro, o Bitcoin? O que acontece, né? A partir da teoria da moeda, que a gente vê isso. Veja, a pergunta que eu vou fazer. Quando eu te dou uma nota... Travou? Destravou. Quando eu te dou uma nota de R$100,
a nota em si equivale a R$ 100 ou você tem algum mecanismo externo à nota que garante que aquele pedaço de papel, com aquelas características, tem um determinado importe de troca, né, de remuneração, que equivalem aos R$ 100, né? Por que isso? Porque a questão da troca é justamente o que faz o Bitcoin valer tanto, né? Veja, tudo é moeda, tudo é troca. No presídio, o que é muito comum nos estabelecimentos prisionais você usar como moeda de troca se você não tem dinheiro em espécie? Cigarro. Então a gente sabe que o cigarro ele é utilizado como uma moeda e um maço de cigarro equivale proporcionalmente a um favor, a um pedido, a uma ligação, não importa o que. Mas veja, o valor da coisa está na coisa em si ou está no algo fora a coisa que valida aquela operação da coisa? Isso serve para a moeda tradicional, o órgão fora a coisa. Por quê? Porque o Bitcoin, como nós falamos, ele é autossustentável e autovaloroso em si mesmo. Ele é um negócio que cada Bitcoin é único. O meu Bitcoin da minha carteira, a minha moedinha, não tem o mesmo código que a sua, e ambas são moedas Bitcoins. É daí que está talvez o valor do Bitcoin nesse sentido. Cada Bitcoin é único, como se fosse uma espécie de DNA. Ninguém vai ter aquele troço. Pode ter a mesma cor. E daí se desdobrou a questão dos NFT, que é os macaquinhos e qualquer outra coisa. O que é o resumo de tudo isso? Olha, você tem uma coisa que ela é única, e justamente porque ela é única, incopiável, ela é transferível, mas incopiável, ela tem esse valor próprio. E esse negócio que ninguém tem, ninguém vai mais ter, a gente tem algumas questões de mercado, etc., que na conversão justificam esse valor alto, né? Da cotação do virtual para o real. Então, o que chamou minha atenção nesse ponto é o Bitcoin é um treco único, ninguém copia, mas você transfere, e existe uma influência direta, a relação começa por aí, né? O quanto um Bitcoin vale na sua moeda local, depender da carteira de que você está, e o Estado crescendo o olho numa coisa chamada imposto. Por quê? Porque a gente sabe que ninguém paga imposto porque quer ou porque gosta, a gente paga porque é obrigado, não tem jeito, né? Mas todo imposto ele tem o seu fato gerador em si. Então por que a gente paga imposto de renda? Porque o fato gerador do imposto de renda é oferir renda, né? Então a gente sabe que toda tributação, todo imposto tem o seu fato gerador em si. O que está acontecendo nessa dinâmica de hipervalorização, né, do Bitcoin, com essa relação cambial, trocar Bitcoin pela moeda local, etc. O Estado, não estou falando só do Estado brasileiro necessariamente, estou falando do Estado global, ele está buscando um meio, a depender do país que você está, de tributar esse negócio. E aí você começa a ter uma outra problemática desdobrando isso. Você está querendo validar com mecanismos locais uma moeda digital para você tributar. Se você tributa, você vai cair até numa outra questão de uma súmula que nós temos aqui, com palavras simples, que é o dinheiro não tem cheiro. Quer dizer, se eu tributar o Bitcoin, os produtos que são obtidos de maneira ilícita, que eu pego o Bitcoin, eu pago o tributo, esse tributo ele é reconhecido como lícito, o produto dele, e aí o Bitcoin fica preso em si, mas o que veio dele é lícito porque eu paguei o tributo. Você começa a ter essas problemáticas do Estado intervindo nessa relação virtual, real e tributária nesse momento, e aí você começa a entender mais um motivo do porquê que o juvenil se ferra. Porque ele não sabe utilizar o poder que a moeda tem. Lembrando, ninguém está fazendo apologia ou incentivando lavar dinheiro com Bitcoin. Mas uma vez que você entenda como funciona esse mecanismo todo, se você transacionar em Bitcoin, sua segurança é muito maior, para qualquer coisa. Se você pegar o seu Bitcoin e começar a converter, dessa conversão você cair nessa questão do Estado, até uma questão política nesse momento, você vai ser identificado e a depender da maneira que você foi identificado, você vai responder um processo penal e você tem questões muito mais atuais que nem são pacificadas ainda sobre o assunto envolvendo o Bitcoin. Deus seja. Olha, como estamos nos aproximando do final, vamos usar o que eu acho hoje o maior exemplo de facilidade que existe para a questão da lavagem, que são as NFTs. O que é NFT? Só bem sucintamente, tá, pessoal? NFT é algo, normalmente uma imagem, que você salva na blockchain. Basicamente é isso. Só que aí você salva em uma blockchain específica, pode ser qualquer uma. As pessoas usam do Ethereum, né, que é uma segunda moeda, além do Bitcoin.
Mas você pode salvar basicamente em qualquer blockchain, vai virar uma NFT. Aí a dificuldade vai ser mais a questão do transacionar. Como um Bitcoin ou como um contrato ou como qualquer coisa, a NFT, na verdade, é um grande contrato. Você vai salvar naquela blockchain um contrato que vai dizer basicamente assim: essa imagem está salva aqui, ela tem esse código hash, né, que é o código que identifica cada imagem, ela tem esse código hash. Quem produziu essa imagem foi o Zezinho da Silva, que tem a carteira tal. Se ela for vendida lá na frente, o Zezinho da Silva vai ganhar uma porcentagem, quem for colocar mais vai ganhar outra porcentagem, assim por diante. Mas basicamente é uma imagem que, ela sendo salva na blockchain, ela ganha um caráter único. Único não porque não pode ser copiada, e sim único porque ela pode ser identificada. Qualquer obra de arte pode ser copiada, meu amigo. Tu vai lá, tira uma fotografia, imprime e você vai ter uma Mona Lisa na sua casa. Só que a sua Mona Lisa não é a Mona Lisa que está lá. Não é a Mona Lisa que foi pintada à mão, bonitinha, lá pelo... Acho que é Leonardo da Vinci, né, da Mona Lisa? Me fugiu agora. Lá pelo Leonardo da Vinci, sabe lá Deus quando. Ela é uma cópia. Então você pode fazer uma cópia, você pode ir lá entrar no perfil do Twitter ou do Instagram do Neymar agora, printar a imagem dele, que é um macaquinho lá que ele pagou 3 milhões de reais, e usar no seu Twitter? Pode usar à vontade. Só que Só que não é o original. Exato. Então, isso dá o caráter de unicidade, portanto, é o que dá o valor. Porque isso tem coisa valendo tanto assim como tem obra de arte valendo milhões e milhões e milhões. Mas o que é o Chan? O que é um negócio importante em relação ao nosso assunto, que é a lavagem de dinheiro? Eu posso fazer... Eu não me preparei, não pensei. Deixa eu pegar aqui o meu cartão. Eu posso tirar... melhor ainda, pegar o bichinho da minha filha. Eu posso tirar uma fotografia desse bichinho, né? Fazer um sorriso para... Vamos ver, ele tá sorrindo, ele tá fazendo assim. Eu fazer uma foto assim, igual ao bichinho, tirei uma fotografia minha. Eu peguei essa fotografia e eu registrei ela na blockchain, tá? Eu posso fazer isso. Tem outras formas de fazer a NFT também, mas eu posso fazer dessa forma. Transformei isso em uma NFT. Ótimo, beleza. Aí eu tirei uma foto com esse bichinho aqui, eu tirei uma foto com esse tocando pianinho aqui, fingindo que estou tocando piano também. Cada um desse virou uma fotografia. Quanto que isso vale? Nada. Eu vou gastar para colocar na blockchain. Porém, o Cândido, que é o cara que está com o dinheiro, que vai comprar minha droga, ele, ao invés de me pagar R$1 milhão na minha droga, ele vai comprar a minha NFT por R$1 milhão. Porque a NFT ela pode valer de 0 até o infinito. E ao comprar esse negócio por R$1 milhão, eu tenho R$1 milhão lícito, porque eu comprei da forma... eu ganhei da forma correta, eu vendi minha arte. Em vez de vender minha arte na praia, eu vendi minha arte na blockchain. Então eu vendi no ar-condicionado. No ar-condicionado. Isso está sendo usado muito, sendo usado inclusive por uma questão de valorização, porque o cara vai lá e faz uma cacetada de NFT e de repente ele mesmo faz um acordo com o cara para o cara comprar por uma grana violenta, porque como se trata de uma blockchain, todos ficam sabendo daquela operação. É só você ter uma noção básica para você saber daquela operação. Então o cara vai olhar e fala, putz, compraram aquilo por R$1 milhão. Será que é o macaquinho igual ao do Neymar ou é alguma outra coisa? Será que isso vai ter um grau de importância? Pode ser que o cara... outra pessoa licitamente compre a minha foto tocando piano por um valor equivalente, pode ser que não. O ponto é, esse macaquinho que eu vendi, que não tinha valor nenhum, é minha arte. É um bem, é algo que eu fiz e que eu produzi e que eu estou vendendo licitamente por um leilão na internet. E se alguém quiser pagar R$1 milhão nisso aqui, não tem ilicitude nessa operação. A operação ilícita está por trás, que é a questão que, na verdade, isso é para comprar droga. Mas enquanto isso não vier de forma aberta, enquanto não mera transação compra e venda. Exato. É mero negócio particular. Não souberem que o Marlon vende droga, não souberem que o Marlon tem a carteira número tal, registrado onde ficam as NFTs dele, que o Cândido é o comprador de droga que vai vender na PQP lá, que ele tem a carteira número tal, é só uma transação de compra de NFT. E isso facilita muito essa questão da lavagem, porém, de forma aparente, porque como a gente disse, é tudo lindo, parece muito fácil, mas a polícia está de olho e ela pega muito fácil.
E aí nós vamos ter, num intervalo que eu não vou dizer, podem anotar aí, isso aqui vai ficar salvo, anota aí no intervalo de 1 ano, nós vamos estar chovendo, já tem situações como essa, mas vai estar chovendo para muito mais advogados, não só para quem é especialista nessa área, para cuidar de clientes que estão envolvidos em lavagem de dinheiro, que essa lavagem de dinheiro passou em algum momento por cripto ou por NFT, que não deixa de ser um tipo de cripto. Justamente pela visão de facilidade. O cara olha e fala assim, alguém aí desse lado pode estar olhando, e eu já recomendei 1000 vezes aqui, não faça isso em casa, criança, não faça, não brinque com fogo, estamos falando numa visão que você pode utilizar para criar defesa para o seu cliente no futuro. Mas pode ter alguém mal intencionado aí, que olhou para o Marlon fazendo isso aí e falou, caralho, eu não sabia que era tão fácil, eu vou fazer Vou ficar rico amanhã. Amanhã, eu já estava afim de vender droga mesmo, agora eu sei que é fácil, eu vou fazer isso aí e vou resolver o problema. E ele vai só fazer isso e vai se ferrar. E aí ele vai ter que ligar para a gente tentar defendê-lo em relação a isso. E aí, como existe esse fator de identificação, essa questão de privacidade, que é o ponto principal, a nossa linha de defesa, normalmente ela vai girar ou em uma nulidade de como foi obtida essa carteira, então, como que eles descobriram que eu era o dono da carteira XYZ, ou na negativa de que essa carteira pertença àquela pessoa. Porque se não foi feita uma cagada muito grande, só foi encontrada uma carteira, enquanto você não encontrar aquela carteira, meu amigo, e não encontrou com o Marlon, ela não é do Marlon. Então estão falando que ela é do Marlon. Estão falando que ela é do Marlon, mas qual que é a prova? A prova é encontrar a minha carteira comigo, ou se eu fiz alguma merda de comprar coisa. Aí o cara vai lá e pega e usa uma carteira. Eu gosto de criptomoeda, eu sempre, há muito tempo, eu perdi a chance de entrar no Bitcoin lá no começo, porque eu já tive oportunidade e não entrei. Eu entrei no Bitcoin pela primeira vez quando estava na última alta, tomei na tarraqueta, mas não cheguei a perder dinheiro porque eu não vendi, só perde dinheiro quando você vende, né? Então, eu gosto dessa questão de criptomoeda há muito tempo, e vamos supor que eu queira fazer uma cagada agora e virar criminoso, e eu resolvo usar a minha carteira, a qual eu já usei para comprar na IKEA Option, já comprei no mercado Bitcoin, já comprei na Binance, e eu passei o meu cartão de crédito para comprar isso lá, quando eu comprei há 5, 3, 4 anos atrás, eu usei o meu cartão de crédito, aí amanhã eu resolvo fazer caca, e eu esqueço desse detalhe, e eu vou usar a minha carteira digital. Cara, se eles fizerem um andar para trás, eles vão ver que houve meu cartão de crédito em algum momento ali. E eu vou me ferrar. E esse é um dos erros que eu creio que vai acontecer com muita frequência. E a gente vai se deparar com essas situações na prática, na realidade da advocacia. Perfeito. Lembrando o que você falou agora, nós repetimos no começo, né? Só para o pessoal entender que não é. E por que não é tão fácil assim? Porque toda lavagem ela não começa em si mesmo, né? Você não tem essa questão de uma lavagem que nasceu pela lavagem. Toda lavagem, ela pressupõe que você está obtendo um rendimento, um lucro, um ativo de maneira ilícita que você quer dar licitude a isso. A essa janela entre o ilícito e o lícito, nós chamamos do processo de lavagem. Processo enquanto sequência de atos, tá? Então, se você não tomar cuidado e fizer o que o Marlon fez, eu vou inverter o exemplo. O Marlon tem o exemplo do NFT aí que ele estava usando. Ele pega, vende o NFT dele por 1 milhão, pega esse 1 milhão, saca de uma maneira, o macaquinho azul dele aí, o Smurf verde dele aí, e compra droga. A situação está indo de A para B. De B para A, o que ele faz? Ele pega, recebe o dinheiro do tráfico de 1 milhão, ele já vendia droga, ele só não tinha ativo digital. Ele pegou, puta, vou pegar esse dinheiro, o Juvena, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1 milhão e ele vai colocar esse 1 milhão do tráfico em Bitcoin. Então ele fez o procedimento contrário, deixando rastro. Se ele pegar o cartão de crédito dele, comprou 2, 3 Bitcoins, vai ficar registrado que ele pegou um dinheiro, que era sujo, passou pelo cartão de crédito, comprou o Bitcoin para tentar dar essa aparência de lavar, etc. Onde é que vão pegar ele? Justamente isso, no rastreio, né? E vão pegar o rastreio de qual maneira? Via de regra só tem duas. Se você tiver a questão da nulidade, né, de você não respeitou a ordem legal do processo penal, você teve ali um flagrante preparado, uma coação de testemunha, alguém, alguma coisa, ali, uma gravação ilícita, alguma coisa, ou se você conseguiu fazer esse rastreio por vias legais, você deixou uma pista, uma brecha. O cartão de crédito aqui no nosso exemplo, né? Você tem um ID no Bitcoin protegido, mas esse ID aqui usou o cartão do fulano, vamos atrás do fulano aqui. Pronto, achou o homem, vai responder processo penal, estoura tudo.
Excelente. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Isso é um assunto que ele tem vários vieses técnicos. A gente poderia aprofundar, a gente poderia não, porque eu não sou um técnico em relação a isso, então eu não poderia, mas talvez o Cândido. Mas a gente poderia aprofundar em relação a dentro da blockchain, como é que faz, o que é blockchain, o que é o próprio Bitcoin, o conceito, o nascimento, como que faz transação, a própria lógica do NFT, que é um negócio novo, novo não, mas agora que está fazendo um boom, que todo mundo quer brincar de NFT, a própria lavagem, porque eu nem falei do que o Cândido falou agora, eu estou batendo na lavagem na questão do Bitcoin. A gente tem que lembrar que tem um crime antecedente, então esse crime antecedente, ele quando a gente está defendendo a lavagem, ele tem que ser um foco. Ah, beleza, foi transferido dinheiro, mas tudo bem. Esse dinheiro não é. Esse transferência de dinheiro não é ilícito, você tem que provar que essa transferência veio por causa do XYZ. Então, tem muita coisa a se falar em relação a isso também, a gente só pegou um pouco o assunto, e o nosso objetivo maior não é nem que você saia daqui algum tipo de expert em relação a isso, porque não tem como. É muita coisa. E a gente tá. Eu tô no raso, cara. Eu tô no raso e eu gosto disso há muito tempo. Então eu tô no raso. E se você quiser aprofundar, você pode. A questão tem muita gente, eu creio que alguns de vocês podem estar nessa situação, que não estão nem no raso porque não estão olhando para esse lado. Não estão olhando para a possibilidade que pode surgir de amanhã um cliente te ligar em relação a uma situação como essa e você não saber nem por onde tem que começar. Então você tem que olhar para isso, porque quando um cliente se um cliente sentar na minha frente hoje e ele falar que ele está lavando dinheiro com blockchain, eu perguntar para ele o que é blockchain, ele vai levantar e vai embora. Porque ele se não sabe o que é o básico, eu não sei nem o básico do que como é que eu vou defender esse cara? Mesmo ele sem saber se isso realmente vai ser importante para a defesa dele ou não, ele vai embora. Então você tem que saber conversar sobre o assunto para você saber atender um cliente e, ao mesmo tempo, você tem que estudar o assunto para você poder defender esse cliente. Então, atentem-se para isso, porque isso é muito importante. Já está sendo importante, já está sendo usado, já tem casos, né? Todo mundo sabe muito bem que eu adoro trabalhar com isso, é a minha principal atividade, é trabalhar com essa questão de pessoas que estão sendo processadas por lavagem de dinheiro de alguma forma. Então, já tem situações assim, já tem situações dentro de operações que envolvem esse ponto e está faltando isso aqui para isso espalhar de uma forma que atinja todo mundo. Na hora que atingir todo mundo, que todos os advogados se depararem com um caso como esse, você vai ser diferenciado ou diferenciada se você souber do que está falando quando você sentar com o seu cliente. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Isso aqui vai ficar salvo sim, e aí a palavra final fica contigo, Cândido. Pessoal, obrigado a todos que compareceram. Eu gostaria até de dizer aqui que, se dependesse de mim, eu ficaria pelo menos mais umas 2 horas conversando, porque esse negócio ele é fantástico, ele chama atenção. Para quem gosta, né? Para quem não gosta, ele prende você de tudo que é lado de atenção, é fantástico. O mecanismo do Bitcoin em si mesmo, né? E depois, quando você faz essa literatura comparada do mecanismo do Bitcoin com a lavagem de dinheiro, no seu aspecto primeiro tradicional, que eu falo, né? Da lavagem de capitais, e aí você começa a mesclar isso. Isso é um negócio fantástico, tem consumido minha atenção, e aí nos últimos 2 meses, que é uma coisa que eu tenho estudado muito, estou bem empolgado. Pessoal, olha esse livro aqui, esse aqui é o Mar da Testemunha. Esse troço aqui, ó, orelhinhas e orelhinhas. Isso aqui é lavagem de dinheiro com Bitcoin, né? Então, assim, eu estou encantado com isso, agradecer ao Mar na participação. E responder, teve um colega que perguntou, o curso de Direito Penal Econômico nessa relação, olha, nada que o bom velho Gustavo Henrique Badaró não ajude, nada aí que o Regis Prado não ajude, mas lembrando, para você entender o Bitcoin, essa questão de lavagem de dinheiro, você precisa entender primeiro o que é lavagem de dinheiro. Não adianta você querer entender primeiro o Bitcoin para depois entender a lavagem, porque são institutos diferentes, e a maneira ortodoxa, tradicional, comece pela lavagem de dinheiro, tradicionalmente falando, isso, Bitcoin é crime de lavagem de dinheiro. E depois estude o funcionamento desse mecanismo. Fantástico, fantástico livro. Inclusive, pessoal, eu comecei a ler isso por causa do Marlon, que eu vi ele um dia. Eu falei, cara, me dá isso aí, e comprei o livro e é fantástico, fantástico. Então, só agradecer a participação de todos, dizer que no que depender de mim, eu vou gravar mais material sobre isso, porque eu estou encantado com esse material, essa temática toda. Estou à disposição, a live vai ficar salva. Marlon, acho que deu, né? Deixa eu só falar pro pessoal, esse livro aqui, ele é raso, tá? Em relação a todos, ele entra
em todos os aspectos, menos em NFT, basicamente, mas ele entra na lavagem, entra no Bitcoin, entra na lavagem com o Bitcoin, mas é um livro muito bom, principalmente para você iniciar nisso, é o livro do Thiago Augusto Bueno, Bitcoin e Crimes de Lavagem de Dinheiro. Esse foi o que eu comentei. Badaró, né? O Badaró. Esse, ao meu ver, é o melhor livro que a gente tem de lavagem de capitais, que inclui lavagem de capitais, é esse livro do Badaró, que para quem gosta dessa área, para quem quer estudar isso, né? Mas aí também tem registrado, deixa eu ver o que mais tem aqui de direito. Aquele básico do Alberto Toron sobre a habeas corpus, né? Para eventual nulidade aí tem que estar sempre a pronto saque. Com certeza, sem dúvida. Pessoal... Aliás, para deixar o pessoal curioso, Marlon, como é que fica a cadeia de custódia quando você pega isso, hein? Com o Bitcoin tem cadeia de custódia? Não tem cadeia de custódia? O pessoal respeita, não respeita? Coisas do processo penal. É uma loucura. É uma loucura. É um tema que vai dar muito trabalho para a gente ainda. Pessoal, Cândido, muito obrigado. Obrigado pelo convite. A ideia de fazer a live sobre esse assunto foi do Cândido. Depois que eu indiquei o livro para ele, ele gostou de verdade do livro e surgiu essa ideia de compartilhar com vocês esse aspecto, falar tudo sobre esse tema. E obrigado a todos que assistiram até aqui. Isso aqui sim vai ficar salvo. Depois o Cândido vai transformar também no podcast. Então não esqueçam de clicar aqui, seguir os dois se vocês não seguem, seguir o Cândido para que você possa saber quando ele vai lançar esse podcast, onde você vai poder assistir, ouvir, né? Eu sou tempo de assistir podcast. Você vai ouvir o podcast. E muito obrigado a todos. Valeu, Cândido. Boa noite. Obrigado, pessoal. abraço.